Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 137º dia de devocional. E hoje, como prometido, dois vídeos em sequência. Se você está assistindo esse, tem um vídeo anterior. A gente teve a correria aí do dia a dia, da semana. Um dia a gente não postou, então a gente está postando dois na sequência. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês, eu quero ler agora nesse texto, nesse vídeo. Foram duas coisas que Deus falou comigo durante esses dias. E aqui eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo número 4, versículo 26 em diante. Efésios 4, 26 em diante. Se o vídeo anterior era sobre tempo, sobre Deus chegar sempre na hora certa, aqui eu quero frisar com vocês o que Deus quer da nossa vida no tempo oportuno. Então está dizendo assim, olha, quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Efésios 4, 26. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Esse texto é incrível porque ele fala de coisas que a gente precisa abandonar na nossa vida. Algo que é muito difícil para nós brasileiros é a questão emocional, né? A gente é muito explosivo, né? A gente se irrita facilmente. Os mais jovens ainda mais, né? Quando a gente está na adolescência ali, os hormônios, a gente está irritado o tempo inteiro. Mas eu vejo que existem muitas pessoas que não sabem lidar com emoções, né? Então não só jovens, mas adultos jovens, adultos mais idosos, mas todos nós temos problemas com temperamento às vezes. E aqui, obviamente, nesse texto, Paulo está falando como deve ser a nossa vida, né? Como que coisas que a gente precisa do dia a dia se livrar. Não dá lugar ao diabo, por exemplo. Se a gente fica nervoso e age com ira, a palavra de Deus que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando a gente age com raiva, com ira no coração, Deus não está nisso. E a gente acaba dando lugar, então, para o diabo. O que furtava não furte mais, isso é bem óbvio, né? Mas trabalha com as próprias mãos para que tenha o que repartir com o necessitado. Tá vendo? Não é para trabalhar para juntar riqueza, é para trabalhar para poder ter o que repartir com quem está em necessidade, né? Nenhuma palavra errada, torpe saia da sua boca. Nenhuma palavra dobrada. Como diz a palavra não faz curva, né? Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então a gente não tem que ficar falando bobagem. Tem que falar apenas aquilo que vai construir algo na vida de alguém, conforme a necessidade. Para que transmita a graça aos que ouvem, para que as pessoas sejam agraciadas, para que as pessoas recebam da graça que Deus tem dado para nós, né? Não entristeça. Esse texto, talvez. Esse vídeo é sobre esse texto específico. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Então não entristeça a Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em você, cometendo pecados, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu vou voltar já nesse texto aqui. Livre-se de toda amargura. Está amargurado? Se livra disso. Indignação. Está indignado? Se livra disso. Ira. Se livra disso. Gritaria. Crente gritando? Se livra disso. Calúnia. Se livra disso. Fica mentindo sobre os outros, fofocando. Bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondoso, compassivo. Compassivo é aquele que tem compaixão, né? Aquele que é paciente. Perdoando-se mutuamente. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7? Faz a conta.
Jesus disse, não é 70 vezes 7 só, é 70 vezes 7 por dia. Bastante. Perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoa em Cristo e Ele não cobra nada da gente, é só perdão. Ele te perdoou em Cristo. No sacrifício de Cristo temos perdão das nossas almas, perdão dos nossos pecados. Mas essa parte aqui do foram selados para o dia da redenção, eu quero lembrar você o que essa palavra quer dizer. Essa palavra ela é uma palavra grega que significa sfragizo, ou sei lá se é assim que fala, mas acho que sim, sfragizo. E essa palavra ela lembra o sinete, o selo de sinete. Sabe o que é o selo de sinete? O selo de sinete é o anel real, que aí você talvez tenha assistido algum filme antigo, que é onde eles escreviam uma carta. Eles colocavam cera derretida sobre a carta ali. E o rei vinha com o sinete, com esse selo, que era o símbolo real. E ele engravava, ele cravava ali o sinete na cera. E quando ele retirava o anel, ficava inscrita, ficava a insígnia ali do rei, selando essa carta. Mostrando para todos que aquela carta não era para ser aberta, senão para o destinatário, para a pessoa em qual a carta foi enviada. Assim também servia para tudo. Tudo que o rei tinha, tudo que tinha era relacionado à realeza e precisava ser selado, precisava ser lacrado, precisava ser fechado até o destinatário, até chegar em algum lugar, tinha o selo real, tinha esse selo de sinete. E essa é a mesma palavra que é usada aqui nesse texto onde fomos selados para a redenção. Eu quero dizer, meu irmão, que você e eu, em Cristo, somos uma carta. Somos como uma carta. 2 Coríntios, capítulo de número 5, se eu tiver bom de memória, ela diz que nós somos como uma carta de reconciliação para os seres humanos. A minha vida e a sua, em Cristo. Nós somos como cartas seladas para as pessoas, dizendo, ei, se reconcilia com Deus, se arrepende dos seus pecados. E o que está escrito nessa carta? O que está escrito? Essa carta, no que vai estar escrito na minha carta e na sua carta, é o nosso testemunho de vida, nosso testemunho de salvação. Como Jesus encontrou nosso coração, como Ele mudou a nossa história, como Ele está fazendo milagre após milagre, como Ele está derramando sobre nós bênçãos sobre bênçãos, como Ele está construindo em nós uma vida diferente. É claro que para cada ambiente, para cada época, para cada lugar, existem cartas diferentes, porque os destinatários são diferentes. Ou seja, as culturas, as cidades, os países, as línguas, as nações, as tribos. Para cada um tem um ambiente, tem um objetivo, tem algo escrito lá. Então talvez você não seja um mártir, talvez você não esteja num lugar de perseguição, talvez você não esteja num país de perseguição, mas não muda o fato de que você é uma carta de reconciliação para as pessoas. Reconcilie-se com Deus, se arrependa dos seus pecados. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja salvo. Receba a redenção dos seus pecados. Receba o pagamento pelos seus pecados. Seja livre da culpa, das prisões, das algemas, dos vícios, do pecado, da morte do pecado. E quando a gente fala de ser uma carta, ela só fala sobre o seu conteúdo. Uma carta não pode falar nada do que não foi escrito dentro de si. Eu só posso falar do que Deus já escreveu dentro de mim. E tem até um louvor muito bonito sobre, eu acho que é uma carta para Deus, uma carta, eu sou apenas uma carta, não me lembro agora o nome do louvor, mas uma frase bem bonita que fala sobre esse louvor é: a caneta foi a cruz e a tinta o sangue. A minha história, ela foi escrita pelo Senhor, ela está sendo escrita por Deus. Jesus está escrevendo uma nova história para mim. E essa história, ela começa e
E ela termina na cruz. Lá, o meu Senhor morreu por mim. Lá, Ele derramou seu amor em forma de sangue. Na cruz, Ele me chama ao arrependimento, ao amor, à redenção e à salvação. Na cruz, foi o começo da minha vida, porque foi lá que Ele me perdoou dos meus pecados e mostrou para mim que eu nunca fui esquecido, nunca fui abandonado. E na cruz é onde termina a minha história. Porque Ele disse: está consumado. Então eu não carrego mais a culpa do pecado em mim. É por isso que a cruz é a caneta e a tinta é o sangue. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão por eles. Abra o seu coração para ser templo do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito. Peça perdão pelas vezes que você não orou propriamente, que você não vigiou. Peça perdão pelas coisas que você está fazendo hoje, talvez. Peça perdão pelas coisas que você fez e não faz mais. Mas peça perdão, porque na cruz temos perdão dos nossos pecados. Se você não sabe o que você fez, se fez algo de errado ou não, peça perdão também. Ore ao Espírito Santo e diga: eu preciso de um avivamento, eu preciso da tua presença em mim. Venha habitar em mim, Espírito Santo. Não, ou ore como o salmista: não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Mas lembre-se que você é uma carta. Lembre-se que a sua vida, talvez, vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Talvez a única. Isso é muito pesado. Existem pessoas que você vai encontrar talvez uma vez na sua vida por alguns minutos. E talvez a sua vida seja o único contato que essa pessoa vai ter com Deus. Imagina que oportunidade de você ser uma carta escrita por Deus para as pessoas, dizendo: minha filha, eu amo você e tenho a sua vida em minhas mãos. Eu sou a saída para tudo que você está vivendo. O meu amor pode e vai transformar a sua história. Apenas creia no meu filho, na cruz que ele carregou, na sua morte e na sua ressurreição. E nele você vai encontrar vida eterna, para estar comigo um dia, para sempre. Com amor, Deus. Quantas pessoas estão perecendo? Porque eu e você não permitimos que elas leiam o nosso testemunho, mas damos lugar à ira, damos lugar a palavras torpes, damos lugar à amargura, damos lugar à ira, damos lugar à tristeza, damos lugar à fofoca. Quantas pessoas, ao invés de ler a carta que Deus está escrevendo na sua história, você permitiu que elas lessem outra coisa? Isso é motivo para nós nos arrependermos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Isso é um bom motivo para pedir perdão. Quando, ao invés de fazer o bem, escolhemos o mal. Ao invés de escolhermos a graça e a misericórdia, escolhemos a punição. Você é uma carta. Não se esqueça disso. Somos uma carta. O ministério da reconciliação está conosco. É nossa responsabilidade. Seja uma carta para as pessoas. Uma carta escrita pelo dedo de Deus. Para a salvação de vidas.
para a transformação de famílias, para restaurar, purificar, santificar e abençoar vidas e corações. Reflete sobre isso. É importante. Curte, compartilha e comenta. Manda esse vídeo para alguém. Abençoe alguém. E eu te vejo amanhã. Porque Ele é bom. E Ele vai ser para sempre bom. Deus te abençoe e até amanhã.